porque eu tenho uma relação também forte com a Portuguesa, devido ao meu pai também, né? Meu pai foi treinador lá em 89, eu tenho uma história com o Denner também, foi o cara que lançou o Denner, Caramba. sabe? Eu vi o Denner começando ali. O dia que o Denner morreu, porra, eu me lembro perfeitamente, eu estava no carro dirigindo, né, no Rio, passei por onde ele morreu, né? Era o meu caminho, eu estava Nossa. indo para a faculdade, ele morreu em 94, eu formei em 95, então eu saía, eu estava morando nessa época, quem conhece aqui o Rio, eu estava morando no Recreio e ia para a Ilha, eu estudava na UFRJ, então era um caminho, eu levava 1h30 quase de carro, era um caminho muito longo, e eu passei ali pela lagoa no momento, e foi uma coisa que eu fico até, porque aquilo foi em 94, ele morreu ali em 94, Em 93, o meu pai lançou ele em 89, na Portuguesa, ele com 17, 18 anos, foi o Antônio Lopes que lançou ele. Em 93, meu pai volta para a Portuguesa, e aí, um dia, eles estavam fazendo um churrasco. Eu fui lá em São Paulo, um jogo. O último jogo que eu fui em São Paulo, em 93. O meu pai acabou o ano de 93 na Portuguesa. E os jogadores estavam fazendo churrasco, a comissão estava um frio danado. Acho que foi em outubro, isso. São Paulo é frio, né? Em cima, eu me lembro que era lá em cima, na cobertura, o churrasco. Aquela Tá. coisa de churrasco de agregar e tal. E aí ele foi e falou para mim assim, ele era muito grato ao meu pai de ter lançado ele e tal. Aí falou para mim, não vai embora sem falar comigo que eu quero te dar uma camisa. Vou pegar lá no carro, desce, quando tu for embora me avisa, que eu vou lá no carro contigo para pegar uma camisa para te dar. Eu falei, Caramba. beleza. Na hora que eu fui embora, eu fui, falei, pô, tô indo e tal. Aí desci com ele, fico arrepiado, cara. Aí desci com ele e era o Mitsubishi que ele faleceu, cara. Era o carro Puta que DNR pariu. 1010, a placa. E naquela época não era igual a hoje, né? Um carro daquele chamava muito atenção, né? O Claro. Mitsubishi Eclipse branco e a placa DNR 1010. Eu tô arrepiado aqui, te juro. E aí peguei a camisa e tal, o carro, lógico, me chamou a atenção e tal. Aquilo ali acho que foi outubro de 93, por aí. Novembro, foi fim de ano. Aí ele morreu, ele foi pro Vasco em 94, né? Meu pai não era meu pai era o treinador do Inter na época. Eu me lembro que eu que avisei o meu pai no telefone que ele tinha falecido, meu pai não sabia. Naquela época não era a globalização que é hoje, né? Claro, claro. E aí eu ia escutando a rádio, eu me lembro, Rádio Globo, nesse dia que ele morreu, né, em 94. E eu tava com um primo meu, eu levava um primo meu que trabalhava na ilha e tal, eu dava carona a ele, pegava ele no meio do caminho e tal. E aí era quase 1h30 de trajeto, todo dia que eu fazia do Recreio à ilha, era longe pra caramba, Tá. trânsito, aquela coisa e tal. Eu entrava acho que 7h30, se eu não me engano, a gente saía do Recreio 6 horas da manhã, né? E aí, lá no início do trajeto, entrou aquela coisa, era rádio, né, e tal, não tinha internet, nada, programa de rádio, a gente ia ouvindo no carro. Entrou a mulher e falou, tem um acidente na lagoa. Eu falei, e a gente ia passar pela lagoa, né? Aí a gente prestou mais atenção. E há uma suspeita, a vítima está dentro, há uma suspeita de morte. E não sabiam nada. Entrou uma mulher, uma moça que não era de futebol, não era nada, né? Entrou para dar Tá. notícia, né? E aí falou, o carro O é um carro. Mitsubishi Eclipse, placa branco, placa DNR 1010. Não tinha falado de Nossa. DNR. Na hora eu falei pro meu primo, pro Bira, né? Eu falei, é o carro do Denner. Ah, tu tá maluco, não sei o que e tal. Eu falei, cara, eu tive nesse carro. Porra, o carro chamava muita atenção na época, né? É o carro do Denner. Porra, aí fui nervoso Puta, que dirigindo, merda, hein, meu? e tal e tal. Aí quando a gente já tava chegando perto da lagoa, aí entra o Áureo Ameno, eu me lembro que é um jornalista famoso aqui no Rio, o Denner tava jogando no Vasco, né? Entra o Áureo Ameno e fala assim, atenção, uma notícia muito importante aqui. Os caras foram meio que preparando, né? Eu acho que eles já sabiam que era o Denner, né? Mas preparando a rádio. Então. Há uma suspeita muito grande de que o acidente relatado ainda agora e tal, que está causando o trânsito na Lagoa, seja o jogador Denner do Vasco. Daqui a pouco daremos maiores informações. Puta Aí que eu falei, pariu. aí, tá vendo, Bira, e tal? Aí foi aquela coisa, aí daqui a pouco, tipo, 5 minutos depois, confirmou. O jogador Denner tá morto dentro do carro, não sei o que e tal. E eu passei pelo local, cara. A coisa tava, o trânsito bem Nossa. devagar, né, e tal, eu passei ali pelo local.